Nós estamos na nossa série de mensagens intitulado Não Temas. A fé diante da guerra do medo. Este é o título da série de mensagens que iniciou na semana passada. Semana passada nós começamos falando sobre o medo de Agar. E ao refletir sobre o medo de Agar, a gente encontrou motivos para não deixar o medo tomar conta da nossa vida. Só para refrescar um pouco aqui a nossa memória sobre o que a gente conversou, nós olhando para a história de Agar, nós refletimos que não precisamos ter medo porque Deus nos ouve, Deus provê e Deus está conosco. Isso ficou claro na história de Agar. E é isso que trouxe para nós força para lutarmos a nossa guerra contra o medo. Hoje nós vamos para um outro personagem bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o medo de Isaac. E eu quero iniciar essa reflexão lendo o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 26, e nós vamos ler apenas o verso 24 neste primeiro momento. Eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos revisitar o texto várias vezes ao longo da mensagem, e hoje não vou colocar aqui, a não ser este texto, os demais textos. O objetivo é que você, de fato, olhe para a tua Bíblia, para que você, se tiver com caneta, faça as marcações, porque, afinal de contas, o texto que nós vamos refletir aqui hoje é o resumo de uma vida inteira, que Deus colocou aqui para transformar a minha e a sua vida. Por isso, eu quero ter com vocês, dar a vocês essa oportunidade de olhar para o texto, de visitar aquilo que Deus está falando ao nosso coração, à luz da palavra dele. Se você está com a sua Bíblia no celular, você pode acessá-la. Se você está ao lado de uma pessoa que está com uma Bíblia, chegue mais perto dela. Se você olhou para o lado e viu que a pessoa está sem Bíblia, chegue mais perto, compartilhe o texto bíblico. Hoje nós vamos refletir, à luz da palavra de Deus, sobre o medo de Isaac. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 26, verso 24. Assim diz a palavra de Deus. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Hoje nós vamos falar deste que é um dos pais da fé. Nós vamos falar deste que é o filho de Abraão e o pai de Jacó. A gente vai falar de Isaac. Nós temos três pais da fé: Abraão, Isaac e Jacó. Isaac está bem ali no meio. E dos três patriarcas, Isaac é o que recebe a menor porção de registros na Bíblia para contar a história dele. Abraão recebe 14 capítulos, que conta a história de Abraão. Jacó recebe 7 capítulos. Isaac, apenas 3 capítulos, Gênesis 25, 26 e 27. E destes 3 capítulos, o primeiro, o capítulo 25, é apenas a metade, porque a primeira parte do capítulo 25 vai falar da morte de Abraão, a segunda parte vai falar dos descendentes de Ismael, e só depois, no verso 19, que vai começar de fato a história de Isaac. Depois do capítulo 26 é de fato ali o resumo da vida de Isaac, e depois o capítulo 27 já começa a contar a bênção de Isaac sobre os seus filhos, Jacó e Esaú. Quando a gente olha para essa história de Isaac, a gente consegue ver ela resumida apenas no capítulo 26. E é impressionante isso, porque Isaac dos patriarcas foi o que viveu mais, ele viveu 180 anos. E o Senhor resumiu 180 anos de vida em um capítulo. Por que eu estou dizendo isso? Para lembrar e para que a gente, ao sermos expostos a este texto, a gente veja que quando o Senhor resumiu 180 anos de vida em um capítulo, ele fez questão de falar sobre medo. Ele tinha que pegar apenas as partes mais importantes, as lições que ele queria deixar para a gente. E 180 anos ele resumiu em um capítulo, e neste capítulo ele falou: eu não posso contar a história de Isaac sem falar sobre medo. E este capítulo, ele não apenas registra a fala de Deus para Isaac dizendo, não temas, mas ele também registra outros momentos em que o medo se manifestou em outras possibilidades, com outras faces, como circunstâncias, pensamentos e pessoas. Quando a gente olha para a história de Isaac, ela deixa bem claro para nós aquilo que eu disse na semana passada, que o medo é como que uma sombra da existência humana.
que não importa para onde a gente vai, o quanto a gente corre e quais são as formas que a nossa vida toma, o medo sempre vai estar ali, como uma sombra da existência humana. E que a questão não é se vamos ou não vamos ter de lutar contra o medo, mas sim como vencer, essa é a questão. Porque o medo sempre vai estar ali. Quando a gente olha para a vida, para a história de Isaac, a gente consegue ver esse medo se levantando na vida dele de formas diferentes. E 180 anos sendo resumidos quase que como a luta de Isaac contra o medo. Mas o mais belo da história de Isaac é que mesmo tendo várias lutas contra o medo, a síntese da história dele é a voz do Senhor dizendo para Isaac: não temas. A história de Isaac, ela pode ser resumida com o subtítulo dessa mensagem, dessa série de mensagens. A história de Isaac pode ser resumida como a fé diante da guerra do medo. Esse é um possível título para a história de Isaac. E a conclusão da história de Isaac pode ser o título da série: não temas. Hoje, a gente vai olhar para a história de Isaac e vamos tentar responder essa pergunta. Uma vez que a questão não é se vamos ou não vamos ter de lutar contra o medo, mas sim como vencer o medo, a gente vai olhar para a história de Isaac e vamos tentar responder: como vencer o medo diante de situações difíceis? Como vencer o medo diante de pensamentos maus? Como vencer o medo diante de pessoas ruins? Essas três realidades são realidades que tocam a nossa vida e muitas vezes nos fazem ficarmos congelados de medo, nos adoecem com medo. Situações difíceis, pensamentos maus e pessoas ruins. Vamos começar olhando para a história de Isaac e vendo, à luz da palavra de Deus, como vencer a guerra contra o medo quando situações difíceis se levantam em nossa vida. Gênesis capítulo 26, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: sobreveio à terra uma fome, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas essas terras a ti e aos seus descendentes, e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas as terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim, Isaque habitou em Gerar. Veja, vamos olhar primeiro para as circunstâncias difíceis que Isaque enfrentou. Isaque aqui, casado, pai de família, enfrenta agora uma crise nacional, para não dizer mundial no contexto que ele vivia. É uma grande seca, uma grande fome. Então imagina, você tem sua esposa, você tem seus filhos e parou de chover, não dá para plantar, não dá para cuidar dos animais, como é que você vai dar de comer para os meninos? E aí o que ele tem aí, qual a ideia dele? Bom, eu vou emigrar. Eu vou sair do lugar onde eu vivo e eu vou para um outro lugar. Nós temos aqui um terreno fértil para o medo. Temos crise, responsabilidade e escassez. A combinação perfeita de uma situação caótica. Uma realidade que todos nós, quando expostos, somos tentados a ser dominados pelo medo. Quando a gente tem uma grande responsabilidade, poucos recursos e um cenário completamente desconhecido diante de nós. Aqui nós temos um terreno fértil para o medo nascer. Só que aí o que acontece? Ele tem essa ideia de mudar e ele, no meio do caminho, ouve o Senhor dizendo: você não vai descer para o Egito, você vai para Gerar e você vai habitar ali. Veja,
Aqui tudo indica, o que o texto mostra, parece que Isaac tinha uma inclinação de ir para o Egito. E eu acredito que isso se dava por motivos muito óbvios. Porque do lugar onde ele estava para Gerar, não era muito distante. Era quase que como uma cidade vizinha, um estado vizinho. Era um governo diferente, era uma política diferente, mas era vizinho. Ou seja, a seca que estava atingindo o território dele, a área onde ele morava, provavelmente estava atingindo o território do vizinho, porque eles estavam muito próximos. Fazia muito mais sentido ir para o Egito, que estava muito mais distante. Porque além de ser distante, a realidade de estrutura do Egito era muito maior. Entretanto, o Senhor aparece para ele e diz: ei, não vá para o Egito e fique em Gerar. Nesse momento, ele teve de decidir entre uma terra e uma palavra. Ele teve de decidir se ele ia seguir a orientação de Deus, a palavra, ou se ele iria decidir por uma terra, aquilo que ele entendia que era o melhor, o Egito. E quando nós olhamos para o texto que a gente acabou de ler, o último verso que a gente leu, diz que ele decidiu ficar. O Senhor vai falar que, olha, lembra de Abraão, Abraão me obedeceu e por isso eu o abençoei. Aqui está minha palavra, me obedeça. E o que Isaac faz? Ele obedece. Ao invés de ir para o Egito, ele fica em Gerar. E veja a consequência desse ato de obediência de Isaac. Verso 12 até o 14. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se, foi enriquecido, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas e gado, e muita gente a seu serviço. Veja, o que aconteceu com Isaac? Ele semeou e diz o texto que ele colheu 100 vezes mais. Essa expressão 100 vezes mais aqui não é para a gente ler de uma maneira literal, que o que aconteceu foi que ele plantou uma semente, depois foram contar e tinha dado 100 frutos daquela semente que ele plantou. Não é para lermos de uma maneira literal, mas essa expressão tem o objetivo de comunicar que aquela plantação, aquela semeadura que ele fez, trouxe um resultado sobrenatural. Foi além do comum. Foi 100 vezes mais. Esse texto aqui, quando ele traz essa realidade que aquele homem plantou e colheu 100 vezes mais, comunica que aconteceu um milagre. Algo inexplicável. Veja esse ponto da história. A terra, a realidade, as circunstâncias que eram um terreno fértil para o medo, se tornou um terreno fértil para o milagre de Deus. Aquela realidade que tinha tudo para resultar em medo, desastre e caos, resultou em 100 vezes mais da bênção, do milagre, do cuidado de Deus. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar desapercebido aqui neste texto é por que isso aconteceu. O texto é bem claro em dizer que Isaac obedeceu. Deus mandou ele, não vai para o Egito, fique em Gerar. E o que ele fez? Ele ficou em Gerar. E obedeceu à voz do Senhor. Veja, o exemplo de Abraão, ele acompanhou Isaac. O que Isaac fez aqui foi seguir o exemplo do pai. Ele olhou para a vida do pai e falou: bom, meu pai obedeceu e viveu a bênção de Deus, viveu o milagre de Deus. Eu vou obedecer ao meu Deus e eu tenho certeza que Deus vai cuidar de mim, independente das circunstâncias. Às vezes a gente olha para essas palavras, lei do Senhor, palavra de Deus, ordem do Senhor, e nós olhamos para toda essa realidade como um peso no coração, entendendo que isso está relacionado simplesmente à vontade de Deus, que é sempre diferente da nossa. A gente quer ir para Egito e Deus manda a gente ficar em Gerar. Só que lei de Deus, mandamentos de Deus, palavra de Deus, não são peso, são livramentos. A história de Isaac, ela está aqui para nos ensinar exatamente isso, que se guardamos a palavra de Deus no coração, a palavra de Deus nos guarda em qualquer situação. A história de Isaac, ela está aqui para nos ensinar que a obediência, ela nos ajuda a atravessar as situações difíceis, mas não apenas isso, ela nos leva para os lugares de milagre. Sabe, essa compreensão, a importância sobre o valor de obedecermos a Deus, de guardar a palavra de Deus. E o guardar aqui não é a ideia de colocar algo em algum lugar.
O guardar aqui é como de um guardião, é como que Paulo fala um pouco sobre isso nos textos dele, de alguém, um atleta que guarda as leis dos jogos, é alguém que entende, compreende como funciona tudo aquilo que para jogar aquele jogo, para competir aquela competição, e ele guarda, ele não pisa fora das quatro linhas, ele não quebra as regras, ele guarda as leis daquele jogo. A ideia aqui é nós guardamos, nós respeitamos, nós obedecemos a palavra de Deus, porque nós sabemos que se nós guardarmos, obedecemos a palavra de Deus, colocarmos ela no nosso coração, a palavra de Deus vai nos guardar em qualquer situação. Essa semana eu tive uma reunião, eu participei de uma reunião com um judeu messiânico, um rabino, um judeu messiânico. O nome dele é Mateus Zandona, eu acredito que alguns aqui devem conhecer. Ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte: o peso da lei na nossa vida está relacionada ao lugar onde a lei está. Se a lei está sobre nós, ela é fardo pesado. Mas se ela está em nós, ela é como que um rio de água viva. Lei sobre nós é religiosidade. Lei em nós é quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E neste relacionamento, Ele vai nos ensinando a entender a palavra de Deus e a viver a palavra de Deus. E isso deixa de ser um peso na nossa vida. Isso vai guiando a nossa vida. Obediência ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, não é peso, é bênção. Não é punição, é livramento. A maior arma que temos contra o medo diante das circunstâncias é a obediência ao Senhor. Porque se nós temos obediência ao Senhor em nossa vida, se estamos seguindo o caminho do Senhor, meu irmão e minha irmã, não há o que temer. Se o teu casamento, você está passando por circunstância difícil, não temas, apenas obedeça. Ame sua esposa, respeite sua esposa, trate-a como um vaso de honra, honre o seu marido, cuide do seu marido. Se você tem pecado no teu casamento, confesse o seu pecado ao seu esposo, à sua esposa, se arrependa dos seus pecados, se liberte dos seus pecados, obedeça ao Senhor, porque tenha certeza que na obediência, por pior que esteja a circunstância, o Senhor tem o poder de transformar o terreno fértil para o medo em um terreno de milagre. Se você está passando por uma situação difícil no seu trabalho, no ambiente que você trabalha, simplesmente obedeça ao Senhor. Se você está passando por um momento difícil em qualquer área da sua vida, se você está vendo o medo crescer, levando você a seguir caminhos diferentes, os caminhos que Deus tem para você, dos planos de você, lembre-se de Isaac. Isaac para nós é a clara certeza que quando nós obedecemos, a obediência não apenas nos ajuda a atravessar os momentos difíceis, as circunstâncias difíceis, mas ela nos guia para o lugar de milagre. Veja, a sua bênção não está relacionada a uma terra. A sua bênção está relacionada a uma palavra. A sua bênção não está relacionada a circunstâncias externas de você. A sua bênção está relacionada a uma palavra que você guarda no teu coração. O que determina a tua história, o que determina a tua bênção, o que determina a tua prosperidade, não é onde você está, a economia que está vigente na nossa política, não são as circunstâncias à nossa volta. O que determina a nossa história é a palavra de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, obedeça a Deus. Se as circunstâncias estão se levantando contra a sua vida, se você está vendo um caos, a pergunta não é simplesmente o que está acontecendo à minha volta, é: Senhor, o que tu tens para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Porque quando nós estamos com o Senhor, nos caminhos do Senhor, não há o que temer. Essa certeza que estamos seguindo os caminhos do Senhor, lança fora todo medo. Olhe para a vida de Isaac. O Senhor transformou uma realidade de escassez, fome e miséria em uma realidade de prosperidade. O lugar onde Isaac não via esperança, o Senhor transformou em um testemunho de milagres. A terra da seca se transformou em terra de prosperidade. Por quê? Isaac obedeceu. Obedeça ao Senhor e não há o que temer. A história de Isaac nos ensina isso. Como vencer o medo no meio das circunstâncias difíceis? Obedeça a Deus. Porque o que determina a nossa vida não são as circunstâncias à nossa volta, mas a palavra de Deus aqui dentro de nós. A história de Isaac também nos ensina a como vencer o medo contra os pensamentos maus. Veja o que a palavra de Deus nos diz, capítulo 26, versos 7 a 11 de Gênesis.
Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher. E ele respondeu: é minha irmã. Pois temia, ele tinha medo de dizer que era a mulher. Para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente. Quando já fazia muito tempo de que estava ali, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque, e viu que ele estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Isaque respondeu: porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: o que é isso que nos fizeste? Facilmente algum dos homens poderia ter deitado com a tua mulher, e tu teria trazido culpa sobre nós. Veja, aqui, nesse momento da história de Isaque, Isaque é para nós aquilo que chamam de anti-exemplo. É o exemplo do que não fazer quando pensamentos maus de medo tomam a nossa vida. Veja, o que acontece aqui? Ele chega nessa realidade de Gerar, ele conversa com Abimeleque, ele tinha uma esposa muito bonita, e aí ele pensa, se eu falar a verdade, eu vou morrer. Quando ele pensa que se ele falasse a verdade, ele ia morrer, naquele momento nasce no coração dele medo. Como fruto do medo, nasce uma mentira. Não, ela não é minha mulher, ela é minha irmã. Passa muito tempo, a verdade vem à tona. E como fruto da mentira, vem a vergonha. Um pagão falando com o pai da fé: você é um mentiroso. Olha o que você fez. Vamos analisar a relação que existe entre pensamento, medo, mentira e vergonha. Veja, as pessoas mentem por conta do medo. Um dos frutos do medo é a mentira. Pessoas mentem porque têm medo. Medo de falar a verdade, medo do que o outro vai pensar, medo das consequências, medo do que pode acontecer com o outro, consigo, com a história. Um dos frutos do medo é a mentira. Um dos frutos da mentira é a vergonha. Veja que o texto vai dizer que depois de muito tempo, ele descobriu e aí confrontou. Um dos frutos do medo é a mentira, um dos frutos da mentira é a vergonha. Se podemos dizer que a verdade liberta, podemos dizer que a mentira traz vergonha. E não importa o tempo que passa, aqueles que vivem em mentira, 1 hora, a verdade aparece e traz vergonha. Ainda refletindo sobre essa relação de medo, de pensamento, medo, mentira e vergonha, vamos agora para o pensamento. Sabemos que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Uma das formas que ele usa para gerar mentira dentro de nós é por meio de pensamentos de medo. Quando ele começa a soprar pensamentos de medo na nossa mente, então a mentira nasce. É importante que a gente saiba que a nossa mente é o campo de batalha do medo. Quando nós olhamos para a história de Isaque, a gente vê que ele perdeu, em primeiro lugar, a batalha na cabeça dele. Eu pensei que eu ia morrer se eu falasse a verdade. Quando a gente olha para a história de Isaque, a gente tem bem claro que a nossa mente é um campo de batalha onde o medo e a fé estão brigando constantemente. E a pergunta que nasce é: como nós sabemos quem vai ganhar essa guerra? Se é os meus valores, os meus princípios, a minha fé, ou se é o meu medo? Porque tem momento que parece que o medo de viver a verdade, de falar a verdade, de obedecer, ele é muito mais forte do que tudo aquilo que Deus já depositou e já falou na nossa vida. Como a gente sabe para saber quem vai vencer? A resposta é muito simples. Vai vencer aquele que a gente mais alimentar.
Se nós alimentarmos a nossa mente apenas com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com realidades voltadas para o mal, com o medo, com aquilo que os mensageiros de Satanás, a gente vai sucumbir ao medo. Entretanto, se nós alimentarmos o nosso coração com a palavra de Deus, com aquilo que Deus disse e diz para nós todos os dias, a guerra da fé com o medo, ela tem um final decretado. Quem vence a fé vai vencer aquele que melhor a gente alimentar. Em algum momento, eu não sei porquê, Isaac, que estava vivendo bem, que tinha o testemunho do pai, que tinha a realidade de milagres na vida do pai, na vida dele, por algum momento, por algum motivo, ele deixou de ouvir as palavras de Deus, confiar na palavra de Deus, e como é que dizia para ele: eu vou te abençoar, eu vou estar contigo, essa terra vai ser sua. Ele esqueceu tudo isso, ele deixou tudo isso de lado e começou a acreditar: se eu falar a verdade, eu vou morrer. Se eu falar que ela é minha mulher, eles vão me matar. A história de Isaac, ela nos alerta para o cuidado que nós devemos ter com aquilo que está ocupando a nossa mente. Porque muitas vezes nós estamos sendo escravos do medo, escravos da mentira, escravos da vergonha, porque nós estamos ocupando a nossa mente com as vozes erradas, com os pensamentos errados. E eu preciso ser muito cuidadoso aqui. Eu não estou falando para você que você precisa gerar e repetir pensamentos positivos, do tipo, acordar toda manhã, olhar no espelho e dizer: eu sou lindo, eu estou todo poderoso, eu consigo, eu venço, eu ganho, eu sou melhor que todo mundo, vai dar certo. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Por quê? Porque, primeiro, não é verdade. Nós não somos melhores do que os outros. Nós não somos tão fortes quanto pensamos. A gente nem é tão legal quanto a gente pensa. E não é isso. Não é para você inventar pensamentos positivos e ficar repetindo isso toda manhã. Porque isso não serve para nada na sua luta contra o medo. Porque na primeira careta que o medo faz para a gente, no primeiro ataque, no primeiro grito que o inferno faz contra a gente, todas essas afirmações de pensamento positivo vão pelo ralo. Quando eu falo que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, eu não estou falando de pensamentos positivos, eu estou falando de nos alimentarmos e conhecermos dos pensamentos divinos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu venço as batalhas que a Bíblia diz que eu venço. São esses pensamentos que precisam regar a nossa mente, e eu olhar para a palavra de Deus e tentar descobrir quem eu sou aos olhos de Deus, tentar descobrir o que eu posso à luz da palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus e descobrir quais são as batalhas que eu devo enfrentar, que o Senhor me garante a vitória. E esses textos, eles são presentes na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, mas eu quero ler apenas um com você, que diz para você e para mim quem nós somos. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39, diz assim a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou privação, perigo ou espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem você é em Cristo, no amor de Cristo, pelo amor de Cristo, você é mais do que vencedor. Ser mais do que vencedor não é que você não vai enfrentar batalhas, ou se enfrentar batalhas você não vai ferido. Não significa isso. Ser mais do que vencedor é algo muito mais profundo. A palavra no grego é opernikao. Oper, e no grego é acima, que está além, que não está aqui na média, é algo que está sobre. E nikao é vitória. Portanto, ser mais do que vencedor é ter uma vitória que está além da vitória natural. Além da vitória que a gente consegue com as nossas forças, com os nossos recursos, com o nosso conhecimento. O que a palavra de Deus está dizendo é: vocês são mais do que vencedores, porque a vitória que eu vou dar a você vai ser por meio do meu milagre, do meu agir, do meu poder na tua vida. Exemplos de mais do que vencedores na Bíblia: Moisés foi mais do que vencedor, Davi foi mais do que vencedor, José foi mais do que vencedor, Josué foi mais do que vencedor, Paulo foi mais do que vencedor. Se a gente olha para a história dele, não dá para entender porque venceram, porque ganharam com os próprios recursos, não. Mas a gente só consegue entender
porque quando a gente olha para a história deles na perspectiva de Deus, eles são mais do que vencedores, porque tiveram uma vitória, onde só pode ser explicada com o poder sobrenatural de Deus. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é, quando pensamentos do mal vier sobre a sua mente, sobre a sua vida, lembre-se da minha palavra, do que eu digo sobre quem você é, e lute as suas batalhas, enfrente as suas lutas, no meu poder, na minha direção, porque é exatamente isso que vai decretar você para uma realidade de milagre e de vitória, e não para uma vida de vergonha. O conselho que a gente consegue ter à luz da palavra de Deus, olhando para a vida de Isaac neste momento, é que a gente precisa fazer aquilo que Paulo diz para nós lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Precisamos levar cativos todos os nossos pensamentos ao Senhor. Devemos fazer como ele diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Enche sua mente com tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é de boa fama, tudo que tem louvor, nisso a gente tem que pensar. Sabe, lembre-se, existe uma relação entre pensamento, medo, mentira e vergonha. A nossa guerra é aqui. Tudo começa na cabeça. Por isso eu pergunto para você, quem está fazendo a tua cabeça? Quem você está ouvindo? Com que você está alimentando os seus pensamentos? Para vencer a batalha contra o medo diante de pensamentos ruins, encha-se com pensamentos divinos. Pastor, eu penso em morte, eu penso em divórcio, eu penso em destruição, eu tenho medo de tudo que está acontecendo à minha volta. Eu o tempo todo vendo mensagens no WhatsApp e no Instagram, as minhas conversas são sobre isso, eu só falo isso. Ei, para. Volte seus olhos para a palavra de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você vencerá todas as batalhas que Ele já venceu na cruz por você. A história de Isaac nos ensina como vencemos a batalha do mal diante de circunstâncias difíceis, pensamentos maus e pessoas ruins. Essa também é uma realidade que também está presente em nossa vida e está presente na vida de Isaac. Veja verso 15 e 16 de Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, verso 15 e 16. Eu vou pegar um pouquinho do verso 14 anterior, que diz o seguinte: de modo que os filisteus o invejavam. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias do seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Veja, vamos lá, entender o que está acontecendo neste momento aqui. Ele começou a prosperar. As pessoas em volta dele começaram a sentir inveja. E aí chega Abimeleque e entrega para ele a carta de deportação. Semana passada Agar foi deportada, essa semana é Isaac que é deportado. É deportado, sai de Gerar. Fala a cartinha de imigração, e aí o que eu vou fazer? Ele vai para o Vale de Gerar. Chega no Vale de Gerar, ele começa a abrir e desentulhar os poços que Abraão tinha feito e os filisteus haviam fechados, e começa a abrir novos poços. E aí, ao abrir esses novos poços, ele abre um poço, ele acha água e são águas correntes. E aí, os pastores que trabalhavam ali no Vale de Gerar, que eram filisteus, ao ver aquilo, falam: esse poço é nosso, a terra é nossa. Naquele momento, Isaac, ao invés de brigar com eles, simplesmente seguiu adiante. E deu àquele poço o nome de Ezeque, que significa contenda. Aí ele andou um pouco mais adiante e trabalhou e abriu um outro poço. Quando abriu outro poço, de novo, os pastores chegaram lá e falaram: ei, esse poço é nosso. O que Isaac fez? Ele falou: tudo bem, fique com o poço. E aí ele dá um nome para aquele poço de Sitna, que significa inimizade e ódio. E aí ele deixa para trás o poço da contenda, deixa para trás o poço do ódio. E, abrindo parênteses aqui, essa palavra Sitna também tem a mesma raiz da palavra Satanás, acusador, inimigo.
Ele deixa para trás esses poços e vai um pouco mais para frente. E quando ele chega mais para frente, ele abre um outro poço. E aí agora ninguém se levanta mais contra ele. Só que não era um poço em qualquer lugar, era num lugar amplo. Ele dá o nome deste poço de Reobote. Mas a jornada dele não para. Ele segue mais adiante. E ele vai parar lá em Berseba. E quando ele chega em Berseba, ali o Senhor se revela a ele. E diz o texto que o Senhor falou para ele: não temas, porque eu estou contigo, eu te abençoarei, multiplicarei a tua descendência. E ali ele constrói um altar, ele louva ao Senhor e constrói uma tenda ali. Veja, verso 25 deixa isso bem claro para a gente. Então Isaque edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e ali armou a sua tenda, e seus servos cavaram mais um poço. Veja, é interessante ver que Isaque não armou tenda no lugar onde ele achou o poço. Ele armou tenda no lugar onde ele construiu o altar. Ele armou tenda no lugar onde Deus se revelou a ele. Porque Isaque não era apenas um furador de poços. Isaque era um adorador. Vamos às lições práticas dessa parte da história de Isaque. Primeiro, vamos lá, gente, vamos ser sinceros. Tem gente ruim nesse mundo? Às vezes essas pessoas ruins, invejosas, maldosas, aparecem na nossa história. Gente que quer fazer mal por fazer, porque está vendo as coisas acontecer bem e aparece ali por inveja. Aparece no nosso caminho, aparece. Às vezes essas pessoas do mal, pessoas ruins, elas estão presentes no nosso presente, ou às vezes elas estão presentes no nosso passado. Pessoas que nos feriram, que nos machucaram lá atrás. Essas pessoas, elas estão presentes na nossa história, elas estão presentes no nosso dia a dia, elas estão ali. Mas quando a gente olha para a história de Isaque, algo grita para nós, que pode se levantar quem quiser. Se nós estamos com Cristo, não há o que temer. Pode se levantar até Satanás contra nós, que de uma forma indireta é talvez sugerido neste texto. Não há o que temer. O que esse texto diz para nós através da história de Isaque é que mesmo que os homens maus e até as potestades do inferno se levantem contra nós, não há o que temer. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O levante dos inimigos empurraram Isaque para frente. Isso é interessante notar. Empurraram Isaque, as contendas, o ódio, não fizeram Isaque parar, mas empurraram Isaque para um lugar mais amplo. O terceiro posto, Reobote. Empurraram Isaque para mais perto de Deus, para a construção de um altar, para Berseba. Veja, quando nós olhamos para essa parte da história, a gente aprende que tudo aquilo que os inimigos fizeram na vida de Isaque não foi capaz de distanciar Isaque 1 centímetro dos planos de Deus e da comunhão com Deus. Meus irmãos, os inimigos estavam se levantando contra Isaque. Isaque estava cavando poço. Os inimigos estavam se levantando contra Isaque. Isaque estava construindo altar. Os inimigos estavam se levantando contra Isaque. Isaque estava adorando ao Senhor. Os inimigos estavam se levantando contra Isaque. Isaque estava adorando ao Senhor e construindo tenda. Veja, quando nós olhamos para essa realidade, a gente aprende algo muito claro. Meus irmãos e minha irmã, a história de Isaque está aqui para nos dizer que mesmo que homens maus, mesmo que o inferno se levante contra nós, não há o que temer, porque eles podem entulhar os nossos poços, mas eles não podem impedir a ação, o agir e as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Veja, quando a gente olha para essa realidade, a gente vê o poder de Deus, mas a gente não pode ignorar a atitude de Isaque, porque nessa parte da história, a atitude de Isaque é no mínimo exemplar, no mínimo exemplar. Ele serve para nós um exemplo do que fazer quando pessoas más se levantam contra nós, quando o inferno se levanta contra nós. O que Isaque não fez? Isaque não brigou. Não saiu brigando, esse poço é meu, vocês já me expulsaram de lá, agora daqui é meu, ninguém me tira. Ele não brigou, ele simplesmente deixou, tá ok? Fiquem vocês aí com o poço da contenda. Eu não bebo da água da contenda. E ele vai e constrói outro poço, e aí começa ali outra briga, e fiquem vocês com o poço do ódio. Eu deixo isso para lá. Ele não briga.
E por essa decisão o Senhor vai guiando ele para lugares mais amplos. E não falta água, hein? No meio do deserto. Não falta água para as crianças, não falta água para os animais. Porque quem sustenta não é o lugar, é Deus. Ele não briga e ele também não se revolta com Deus, hein? Ô Deus, é brincadeira, hein? Por isso que eu queria ir para o Egito. Aí você fala, não, fica em Gerar, fica em Gerar. Aí eu vou obedecer o Senhor, aí me dei mal. Aí, agora, tudo que eu construí ficou lá para trás, agora eu estou aqui, ó, tanto de bicho, tanto de gente para servir, quanto para pagar, boleto para pagar, a folha de pagamento, aqui, ó, quantos funcionários eu tenho, e agora eu estou aqui de lugar em lugar sem ter... Ele não faz isso. O que Isaac faz? Ele não se volta contra Deus. E ao mesmo tempo, ele não desiste. Ele não fala, tá bom, agora que deu tudo errado, eu vou para o Egito. Tentei do jeito de Deus, não deu. Agora eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes eu já ouvi isso em aconselhamento? Pastor, eu fiz tudo do jeito certo a minha vida inteira e parece que deu tudo errado. Agora eu vou viver a minha vida do meu jeito. Não foi isso que Isaac fez. Isaac continuou obedecendo a Deus. Como que dizendo, eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu confio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o que ele não fez? Ele não brigou, ele não se distanciou de Deus, ele não desistiu. E o que ele fez? Ao invés de brigar, ele foi cavar poço. Falou, bom, ok, aqui não deu, Senhor, o Senhor deve ter um propósito, vamos lá, vou abrir um outro poço. Senhor, ok, brigaram aqui, deixa eu abrir outro. Até que chegou no lugar exato onde Deus queria. Ao invés de gastar energia brigando, ele investiu a energia dele trabalhando, cumprindo os propósitos de Deus. Ao invés de se revoltar contra Deus, ele construiu um altar. E diz o texto que ele adorou, ele clamou a Deus. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo os propósitos, mas nada disso abala a minha fé, porque eu não adoro o Senhor, porque por meio das circunstâncias, quando as circunstâncias são boas, eu te adoro. Não, eu te adoro pelo que o Senhor é. Então Isaac adora o Senhor. Isaac não desiste, mas ele permanece. Ele segue. E o Senhor o honra. O que Isaac faz? Não constrói tenda só porque achou um poço. Mas ele só constrói a tenda quando ele constrói um altar. Dizendo que a minha vida não está confiada nos poços deste mundo, mas está confiada no Deus que se revela a mim. Veja, meu irmão e minha irmã, o que define a nossa história não são os ataques dos inimigos, mas são as nossas atitudes. Guarde bem isso. O que define a nossa história não são os ataques dos inimigos, as dificuldades que enfrentamos, mas são as nossas atitudes de trabalhar, adorar e permanecer. Quando nós cumprimos essa missão, meu irmão e minha irmã, ninguém pode parar o servo do Senhor que trabalha, adora e não desiste. Os planos do Senhor se cumprem. Pode demorar aos nossos olhos, mas o Senhor está trabalhando. Apenas continue fazendo a sua parte, apenas continue cumprindo a tua missão. Meu irmão, o Senhor derrama sobre a nossa vida promessas, palavras. Assim como derramou sobre a vida de Isaac promessas. Eu vou te abençoar, eu vou dar a você essa terra, a sua família vai ser bênção neste mundo, você vai ser uma grande nação. Promessas. Isso é a parte de Deus, o Senhor dá promessas, derrama promessas. Qual é a nossa parte nessa história? Trabalhar, adorar e não desistir. Deus derramou promessas sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Qual é a tua parte? É trabalhar nessa realidade, é servir, é amar, é cuidar, é demonstrar amor, é ensinar os seus filhos do caminho que devem andar. Deus derramou palavras sobre o nosso ministério, sobre a igreja. Qual é a nossa parte nessa história? É trabalhar, é arregaçar as mangas, é servir, é encontrar oportunidades para proclamar o amor de Deus, é levantarmos como exército do Senhor aqui. Essa é a nossa parte. Nós temos de trabalhar para vivenciarmos a realidade da promessa que o Senhor colocou a nós. Qual é a nossa responsabilidade? É edificar altar na nossa caminhada. Mesmo em meio às dificuldades, é não negar ao Senhor, é santificar a nossa vida, é santificar o nosso lar, é adorar ao Senhor, é buscarmos o Senhor com todo o nosso coração. Qual é a nossa responsabilidade? É não desistir.
Existem momentos na nossa jornada que sim, vão ser difíceis, vão ser problemáticos, vão ser dolorosos, mas neste momento é momento em que nós somos desafiados por essa vida a honrar ao Senhor além das circunstâncias. Neste momento é o momento que nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, aconteça o que acontecer, haja o que houver, custe o que custar, eu não abandono a minha fé, porque o Senhor para mim vale mais do que dinheiro, o Senhor para mim vale mais do que a minha reputação, o Senhor para mim vale mais do que os meus amigos, eu te amo acima de tudo. Quando nós trabalhamos, adoramos e não desistimos, nada e nem ninguém pode nos parar. As portas do inferno não prevalecerão. A história, e aqui eu quero terminar, a história de Isaac, ela nos ensina como vencer o medo quando circunstâncias difíceis se levantam na nossa vida. Obedeça. A história de Isaac nos ensina a como vencer o medo quando pensamentos ruins, maus, surgem na nossa mente. Alimente-se com pensamentos divinos. A história de Isaac nos ensina a como vencer a batalha do medo quando pessoas ruins se levantam contra nós. Trabalhe, adore e permaneça. Meu irmão e minha irmã, nunca se esqueça. Você não é apenas um furador de poços em uma terra estrangeira. Você é filho do Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não temas. Não temas. Pastor, está difícil. Eu não vejo esperança. Eu não estou aguentando mais. Eu estou ficando doente. Não temas. Apenas obedeça. Enche a sua mente com os pensamentos divinos. Trabalhe, adore e permaneça. Pastor, eu não consigo acreditar numa transformação. Lembre-se de Isaac. Gerar não era a opção de Isaac. Gerar provavelmente estava em seca também. Mas o Senhor transformou a terra de seca em terra de milagre. Senhor, pastor, é muito difícil para mim. Parece que eu estou nadando contra a maré, eu estou sozinho. Sabe, não tem marido, não tem esposa, não tem filho. Estou sozinho nesse lugar. Eu acho que não vou aguentar. Lembre-se, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se você está com Deus, você é maioria. Não há o que temer. Pode 1000 cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Você não vai ser atingido. Nesse momento eu quero orar por você. Sabe, esse tema medo, ele mexe com a gente. Eu acho que esses últimos dias parece que o medo ganhou mais força e a gente liga a televisão, a gente acessa as redes sociais, a gente conversa com pessoas e parece que o medo, a voz do medo ganhou volumes mais altos. E eu acredito que é por isso que o Senhor colocou essa palavra aqui pra gente, dizendo: não temas, não temas. Eu quero orar por você que está lutando contra o medo, mas está lutando sozinho. Quero orar com você que nesta manhã quer pedir ajuda de Deus. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus. E nessa manhã quer dizer: Senhor, entra no meu coração e transforma a minha vida. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha história. Nesse momento você pode orar pedindo para que Ele entre no teu coração. Feche os seus olhos.
E repita comigo essa oração. Senhor Jesus, entra no meu coração. Mude a minha vida. Eu preciso de Ti. Perdoe os meus pecados. Transforme a minha história. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu confesso o Senhor como meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, nesse momento, Ele está morando no teu coração. Você não está mais sozinho. Nesse momento eu quero orar com você que, por conta do medo, foi seguindo caminhos diferentes da palavra de Deus. Quero orar com você que está passando por uma situação difícil, ou uma circunstância difícil, ou pensamentos de morte, pensamentos de destruição têm tomado a tua mente, teu coração. Eu quero orar com você que nessa manhã se compromete diante do Senhor. Deus, eu quero contigo vencer a luta contra o medo. Eu quero te obedecer, eu quero encher a minha mente com a tua palavra, eu quero trabalhar, eu quero adorar ao Senhor, eu quero te servir e permanecer. Se esse é o desejo do teu coração, eu quero convidar você, tanto os que fizeram a primeira oração, quanto os que precisam desta oração agora, pedindo ajuda, a força de Deus para vencer o medo, para vencer as batalhas, para obedecer, para se consagrar, a se colocar em pé, e eu quero orar por você. Alguém nessa manhã? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. 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 Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, eu coloco diante de Ti, Pai, os Teus filhos e Tuas filhas. O Senhor conhece a luta de cada um. O Senhor conhece, ó Pai, a dificuldade, o choro de cada um, o medo de cada um. Pai, eu peço para que o Senhor, por meio de Tua graça, por meio de Tua bondade, venha sobre os Teus filhos, ó Pai. A Tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Nós sabemos que este amor é o Teu amor. Que o Teu amor invada o nosso coração e lance fora todo o medo que tem acompanhado os Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos a Te obedecer. Em nome de Jesus, ajude-nos a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, ajude-nos a cumprir aquilo que temos de fazer, a trabalhar, a Te adorar, a permanecer. Fortaleça os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, encha os corações com a Tua força, Pai. Nós clamamos a Tua bênção, nós clamamos a Tua unção, nós clamamos, ó Pai, pela manifestação do Teu poder sobre os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Tua bênção sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos a nossa oração, as nossas vidas, a nossa história em Tuas mãos e clamamos a Tua bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo, que o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, esteja hoje e para todo sempre, com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus